Na Europa, o filho do imperador do Sacro Império Romano, Filipe da Espanha, casou-se com a rainha católica da Inglaterra, Maria Tudor. Está esplêndida, madame. Fiquei muito tempo sem a sua presença. Em nome de sua fé, eles perseguiram os protestantes ingleses. Deus puna os hereges! Mas Maria não conseguiu dar um herdeiro ao seu reino. E não conseguiu evitar que sua meia-irmã Elizabeth ascendesse ao poder. Eu prometo governar de acordo com as minhas convicções. Sua coroação despertou a fúria do rei da França. Ao casar seu filho com a jovem rainha da Escócia, Maria Stuart, Henrique II reivindicou a coroa da Escócia e esperou um dia reinar na Inglaterra. Mas a jovem Maria, rainha da Escócia, também reivindicou a coroa inglesa. Nossa sobrinha é a verdadeira sucessora do trono da Inglaterra. Eles não vão sair impunes. Na segunda metade do século XVI, a religião era a lei. A Inglaterra tinha uma nova rainha protestante. A rainha da Escócia, então rainha da França, estava prestes a perder tudo. O rei da França teve dificuldade para garantir a paz em seu reino. Mas um acontecimento estava prestes a rearranjar tudo e renegociar os tronos. Em 1559. O Tratado de Cateau-Cambrésis acalma as tensões entre França, Espanha e Inglaterra. Para selar a paz, o rei da França, Henrique II, casou a filha com o rei Filipe II da Espanha. Mas uma tragédia inesperada abalaria o acordo. Castelo d'Anet, França, 1559. Na primavera de 1559, a corte seguiu o rei da França a uma visita à sua amante, Diana de Poitiers, no Castelo d'Anet, a oeste de Paris. Diana havia sido a governanta de Henrique II. Durante sua adolescência, se tornou sua maior amante. Diana tinha 60 anos de idade, 20 anos a mais do que o rei, mas ainda era conhecida como a mulher mais bela do reino. Diziam que ela mantinha a beleza, tomando preparos com ouro. O rei era louco por ela. No Castelo d'Anet, que Diana de Poitiers tinha construído à sua glória e a de seu rei, havia uma carta de amor de Henrique II para sua amante. Uma carta na qual podia-se ver sua paixão por ela. Nela ele diz: "Boa noite, meu amor. Se eu durmo, sonho com você. Se fico acordado, também sonho com você. Por favor, receba, portanto, 1 milhão de beijos meus." Foi assinada com o H de Henrique, cercada por S's riscados, o sinal da lealdade. Essa carta era a prova de que o rei Henrique de França não conseguia viver sem Diana, nem romanticamente, nem politicamente. No que está pensando? Nada demais. Só estava cultivando esperanças. Que esperanças? De ver meus filhos nas grandes mansões reais. O meu filho é...
Henrique, o caso amoroso com Diana foi muito doloroso. Desde seu casamento com Henrique aos 19 anos de idade, o papel principal de Catarina tinha sido fornecer filhos à coroa. Ela engravidou 10 vezes. Aos 40 anos, sua beleza havia partido, mas a rainha ainda amava o marido intensamente. Catarina de Médici criou seus filhos no castelo de Blois. Devido à superstição, ela construiu um observatório lá. No século XVI, era consenso que os astros determinavam o curso dos eventos. Aqui, Catarina era visitada por astrólogos como o italiano Cosme Ruggeri ou o famoso Nostradamus. Mas suas previsões com frequência eram mais angustiantes do que encorajadoras. Na última noite de junho de 1559, Catarina de Médici teve um pesadelo. Após ter lido as profecias de Nostradamus, ela viu seu marido, o rei Henrique II, coberto de sangue. Paris, França, 1559. No dia seguinte, uma celebração fez o pesadelo ser esquecido. O rei da França tinha organizado um torneio em Paris para comemorar o casamento de sua filha com o rei da Espanha. O rei Henrique II era um justador habilidoso e bom em apresentações. O rei derrubou oponente atrás de oponente. Ficou cansado após um longo dia. Próximo! Mas insistiu em uma última investida. Seu próximo adversário era um jovem capitão da guarda escocesa do rei, Gabriel, o conde de Montgomery. Quando a lança do oponente de Henrique se quebrou, explodiu em um monte de farpas. 5 entraram em seu olho e em sua têmpora. Quando Montgomery implorou pelo perdão do rei, Henrique II disse as seguintes palavras: Eu não te culpo. Eu não te culpo. Não. Você estava seguindo ordens. Eu não tenho que perdoar. O rei Henrique II foi levado ao Hotel de Tournai, onde seu médico, Ambroise Paré, cuidou dos ferimentos. As farpas de madeira foram removidas, mas logo um abscesso se formou. A rainha Catarina de Médici ficou inconsolável. Seu pesadelo tinha se mostrado uma previsão. Mas a grande tristeza da rainha não fez com que ela se esquecesse de sua rivalidade com Diana de Poitiers. Como se atreve?
Saia daqui. Para se vingar, ela negou o acesso de Diana ao leito do rei. A amante de Henrique II nunca mais veria seu amante real. Ela saiu da corte francesa e nunca mais voltou. O rei Henrique II morreu em Paris no dia 10 de julho de 1559, com 40 anos. Seu reinado durou pouco mais de 12 anos. Sua vida foi digna de um romance, com uma infância infeliz na prisão, uma paixão ardorosa até sua morte e um final trágico. Para todos, menos para os protestantes que lhe perseguiu, Henrique II foi um bom rei que estendeu as fronteiras de seu país e conseguiu paz com seus inimigos. O anúncio de sua morte causou calafrios por toda a Europa. Londres, Inglaterra, 1559. Do outro lado do canal, a sucessão da coroa francesa repercutiu pela corte da Inglaterra. Madame, no dia 18 de setembro do ano de Nosso Senhor 1559, Sua Majestade, o Rei da França, Francisco, substituiu o pai dele e foi coroado na Catedral de Reims. A esposa dele, sua prima Maria Stuart, Viam Maria Stuart como a verdadeira rainha da Inglaterra. Ao ler essas palavras, a raiva de Elizabeth cresceu. Ela sabia que se não desse um herdeiro ao seu país, sua sucessora legítima seria Maria Stuart, rainha da Escócia. O motivo da nova rainha da França desejar o trono de Elizabeth era que as duas rainhas compartilhavam o mesmo ancestral, Henrique VII, o primeiro dos reis Tudor. Mas apesar de Maria ser católica, Elizabeth era protestante. Aos 26 anos, Elizabeth I era uma mulher determinada de inteligência excepcional. Considerada por muito tempo como ilegítima, a filha de Henrique VIII e Ana Bolena havia se tornado um rei-mulher em um mundo dominado por homens. Desde o momento de sua subida ao trono, a sucessão de Elizabeth foi uma grande preocupação em seu reinado. Seus conselheiros muitas vezes sugeriam os nomes de príncipes ou monarcas que poderiam ser maridos adequados. Mas Elizabeth recusava todos. Foi assim que ela justificou sua decisão de recusar casamento. Já sou casada com o reino da Inglaterra. E isso deve ser suficiente. Não me repreendam pela minha falta de filhos. Todos vocês e todas as pessoas deste reino são meus filhos. Pela memória e pela glória do meu nome, quando eu der o meu último suspiro, eu quero escrito em mármore: aqui jaz Elizabeth, que em todo o tempo de seu reinado viveu e morreu virgem. Elizabeth preferiu ficar solteira a se casar com um homem que ficaria com a sua coroa. O primeiro a pedir sua mão foi o viúvo de sua finada irmã,
Rainha Maria Tudor. O rei Felipe II pediu Elizabeth em casamento na esperança de continuar a aliança entre Inglaterra e Espanha. Mas ela recusou a oferta. Esse foi um erro grave, já que o rei católico da Espanha dedicaria seu reinado a eliminar protestantes da Europa. Protestantes também corriam o risco de serem queimados na fogueira no reino católico da França. Paris, França, 1559. Mas, em nome de Deus, os huguenotes, como eram chamados, nem consideravam parar de praticar sua religião. Entre plebeus e aristocracia, a Bíblia de Genebra, traduzida para o francês em parte pelo líder da Reforma, João Calvino, era facilmente colocada sob um casaco. Assim, todos podiam ler a Bíblia, sem precisar de um padre como intermediário. Isso irritou muito o clero. Na França católica, durante a caça aos hereges era ativa. Em Paris, funcionava uma grande rede de espiões empenhada em desmascarar protestantes. Todos trabalhavam para os dois homens mais poderosos do reino, os irmãos Guise, conselheiros próximos do rei da França. Esses católicos extremos juraram queimar todos os hereges. Francisco de Lorena, Duque de Guise, e seu irmão Cardeal Carlos de Lorena passaram a ser os governantes incontestáveis do reino. Os irmãos de Guise, como eram conhecidos, tiraram proveito de seu relacionamento próximo com a nova rainha da França para influenciar o rei. Afinal, ela era ninguém menos do que a sobrinha deles, Maria, rainha da Escócia. Francisco. Francisco, sente-se. Respire. Respire. Aos 15 anos, o jovem rei Francisco era um adolescente apático e frágil, mas ouvia a esposa. Preciso ver meu conselho. Você está muito fraco. Descanse e deixe os detalhes complicados para os meus tios. Sua saúde preocupava muito a jovem rainha. Ela não era apaixonada por Francisco, mas eles eram amigos desde a infância. Maria sabia que o marido ouvia seus conselhos com boa vontade. Nenhum médico sabia o que realmente afligia Francisco. Com a chegada do inverno, prescreveram ar fresco. Então a corte inteira partiu para o castelo de Amboise, no Vale do Loire, uma fortaleza conhecida por sua segurança. Mas Francisco II não suspeitava que outra ameaça estava à sua espreita.